Dito isso, Zuzu, olá, vamos apresentá-lo ou não? Queridíssimo Emílio, temos aqui conosco... Presença ilustre hoje, hein? Empresário, é o atual governador de Minas Gerais pelo Partido Novo e pré-candidato à reeleição. Com vocês, o Romeu Zema tá aqui, a simpatia já veio. Zema. Bem-vindo, bem-vindo. Fala, Zema. Como é que tá? Como é que você tá? Eu estou muito bem. Tranquilo e calmo ou não? Da última vez que eu estive aqui para cá, a situação de Minas avançou. Aí. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E cada vez que eu venho aqui, tenho mais coisas boas para estar falando sobre Minas Gerais. É isso aí. Passo a passo, nós estamos lá consertando esse estado que foi tão danificado, tão prejudicado aí na última gestão do PT em Minas. Verdade. É isso aí. E pouca vaidade. Ele explicou o uai do mineiro. O uai é uma das coisas mais brasileiras que existe. E vem de Minas Gerais. Porque o uai tem o uai na pergunta e o uai na resposta. É isso. Não é isso? É o porquê. O uai você tem na pergunta e na resposta. O uai ele vai nas duas. É o porquê separado e o porquê junto. Verdade, exatamente. Não é isso? Mas, na pergunta ele vai no final. Você comprou o carro? Uai, comprei. Uai, bom demais. Entendeu? É um doido. Não, é sério. É sério. É um questionamento e uma resposta. Isso é a coisa mais mineira do mundo. Se o cara não souber falar o uai corretamente, ele não é de Minas Gerais. Uai, isso tem verdade. É. Isso mesmo. Não é isso, Zema? Exatamente, uai. Trem doido. Ô, Zema, o que você falou? Você veio aqui na época da pandemia, lembra que tava aquela pandemia? Foi, já tem um ano. Sim. Eu não vi exatamente. Foi online, né? Não. Foi online a última vez. Eu estive aqui presencial no primeiro ano do meu governo, que nós estávamos lá ainda colocando o trem em cima dos trilhos. E depois a distância. Primeiro foi a distância e depois a segunda vez que o senhor esteve aqui. Foi a segunda vez que eu estive aqui, então. Presencial. Ô, governador, ô, menino, fazer uma pergunta pro senhor aqui. Qual que é o caminho que o senhor vai seguir agora? Porque, como o senhor falou, pegou o estado devastado e conseguiu colocar no trilho. Qual que é o caminho que o senhor vai seguir para tentar reeleger? Então, o que eu tenho dito sempre é que nesses 3 anos e meio de mandato, eu levei aí 3 anos para colocar o trem em cima dos trilhos. Só o ano passado é que nós conseguimos voltar a pagar a folha de pagamento em dia, depois de 6 anos pagando atrasado. Muita gente não é de Minas, não sabe, durante 6 anos o funcionário público de Minas Gerais recebeu o salário atrasado. Na minha gestão eu ainda falava, vou pagar metade dia 5, a metade dia 20. Na gestão anterior nem isso eles sabiam. E quando se dava uma previsão não cumpria. No meu primeiro ano de governo eu paguei o 13º salário em 10 meses. Terminei de pagar em outubro, já estava na hora de pagar o seguinte já. Mas conseguimos a folha de pagamento que comprometia 67% da receita líquida do Estado. Agora nós já caímos para 49%. Então um avanço bem expressivo. E eu sou pré-candidato à reeleição porque em 4 anos não dá para consertar tudo não. Só agora, em 2022, é que eu comecei a recapear as estradas. Durante 10 anos, Minas Gerais só teve operação tapa-buraco. A maior malha viária do Brasil, pavimentada, está em Minas Gerais, 27 mil quilômetros. E você fazer a operação tapa-buraco é igual ir remendando roupa. Sim. Uma hora você tem de jogar fora. Então, hoje, cerca de 10 mil quilômetros de Minas Gerais precisam de um recapeamento. Nós estamos fazendo essa primeira etapa, 2.500 quilômetros. Vamos deixar essas estradas novas. Hoje nós já temos 60 frentes de trabalho no estado. 2 bilhões, 150 milhões sendo investidos. Então, precisamos de mais um mandato para concluir isso. Agora que nós temos condição de investir alguma coisa. Me fala uma coisa, Minas é um baita estado, né? É um estado grande, tem muita cidade. Minas, acho que é o lugar que tem mais município. É o lugar que tem mais município e tal. E é um estado muito... Como é que chegou essa situação do cara não pagar funcionário em dia, cara? Então, não, e não foi só isso, não. Não fazia os repasses para as prefeituras, porque a prefeitura recebe uma parte do ICMS, do IPVA e do Fundeb.
que o Estado arrecada ou recebe do governo federal. Em Minas, o governo Pimentel, do PT, confiscou esses recursos. Nós tivemos prefeitos que renunciaram na gestão dele, prefeitos que adoeceram e prefeitos que suicidaram. Porque teve prefeitura que ficou sem condição de pagar a folha de pagamento, teve prefeitura que suspendeu a folha de pagamento e começou a dar cesta básica no estado. Na Zona da Mata tem uma cidade que chama Tabuleiro. Eu passei lá na minha campanha em 2018, o único posto de saúde da cidade estava fechado, com uma placa na porta escrito o seguinte: fechado porque não recebemos os recursos do governo do estado. O único. Isso obrigava a população de uma cidade que deve ter 8 mil habitantes a deslocar para uma outra para poder fazer qualquer consulta. Então o estado estava desmoronando. Eu assumi, não tinha medicamento na rede pública e fui comprar. Sabe o que eu escutei dos laboratórios? Não vendemos para Minas Gerais. Por quê? Calote. Calotizado. Tive de ir no Tribunal de Contas, no Ministério Público, pedir autorização para furar a fila do pagamento, porque você tem uma sequência cronológica. Eu falei, ó, esses laboratórios aqui precisam receber antes, que caso contrário vai ter gente morrendo. A coisa mais interessante da sua fala é que você continua na reeleição para o governo, diferente do João Dória. Eu queria primeiro a sua ótica, o que aconteceu com o Dória na política e se em nenhum momento veio uma picadinha de vaidade pensar na presidência. Eu venho do setor privado, construí uma empresa que hoje opera 470 lojas, fiquei 30 anos abrindo lojas, boa parte delas no interior de Minas Gerais, e eu acredito na gestão passo a passo. Eu abri uma a uma, nunca comprei 30 lojas, 50 lojas, então acho que Minas Gerais ainda precisa de muita melhoria. Como eu falei, as estradas, agora que nós estamos tendo condição de recuperarmos as estradas. Eu queria ter feito isso desde o primeiro ano do meu governo, mas eu não tinha dinheiro para pagar a folha. Se alguém não tem dinheiro para colocar comida para os filhos, vai trocar o telhado da casa? Tem que arrumar primeiro. Tem de arrumar a casa primeiro. Então, só agora que estou tendo, e mais 4 anos, eu diria que ainda não vai ser suficiente, mas pelo menos eu vou deixar o Estado muito bem encaminhado. Ô Zé, mas eu estava vendo aqui um portal que parece que as pesquisas, em algum momento lá de maio, o Calil ele superou o senhor nas pesquisas ali para o governo. Queria saber como é que você analisa essa questão das pesquisas, tanto no seu estado quanto em âmbito nacional, quando você vê o Lula à frente do Bolsonaro e você vê o Calil à sua frente. Bom, a minha eleição é um exemplo claríssimo de que pesquisa muitas vezes não captura a realidade. Até o último dia da minha eleição, eu estava em terceiro lugar, com 12%, 14%. No dia da eleição, eu fiquei em primeiro lugar com 41% ou 42%. Em Minas Gerais, a ex-presidente Dilma era a primeira colocada para o Senado. Ficou em terceiro. Ficou em terceiro, nem eleita foi. Então eu vejo que as pesquisas muitas vezes falham. Então é algo que temos de tomar cuidado. Algumas vezes acertam, outras vezes falham. E num estado como Minas Gerais, que é do tamanho da França, 853 municípios, 80% da população morando no interior, que é muito diferente aqui de São Paulo, que tem uma concentração muito grande na região metropolitana, na minha opinião, fica mais difícil ainda de capturar essa realidade. Ô Zema, Minas vem batendo ano a ano, né, sucessivos recordes de atração de investimentos, né? Acho que isso foi um dos grandes diferenciais seus lá, sem contar o acordo bilionário lá da Vale com o assunto de Brumadinho. E só para pontuar aí, né, as pesquisas estão mostrando você com 41 e o Alexandre Calil com 30. Qual que é a grande diferença do programa na área econômica do Calil e o teu para o próximo governo? Bom, desde o primeiro dia do meu governo, o que nós temos feito é simplificar a vida de quem trabalha. Pode ser do micro, pequeno produtor rural, que antes precisava pagar o imposto antecipado, depois ir pedir a nota fiscal. Hoje ele faz isso tudo na internet e ainda tem prazo para pagar. E o que eu acredito é que as pessoas querem emprego, renda, dignidade. Então, há 3 meses atrás, eu estive no Vale do Jequitinhonha, já na divisa com a Bahia, bem no norte do estado, talvez uma das regiões menos desenvolvidas, e lá eu conheci a dona Marilene, 52 anos de idade,
Parece, para quem mora aqui em São Paulo, algo surreal, mas pela primeira vez na vida, ela está tendo a carteira de trabalho assinada. Ela sempre viveu de bico, de fazer coleta de material reciclagem ou fazer algum trabalho braçal eventual. E aí ela me falou, agora eu sei o que eu vou ganhar no final do mês. Eu nunca tive renda certa, ela me falou. E disse o seguinte, até agora eu recebia cesta básica. Eu era obrigado a comer salsicha, sardinha, agora eu vou no supermercado e compro um frango ou a carne que eu quero para mim e para os meus filhos. Então eu acredito nessa dignidade que dá. E esse adversário meu gosta muito de cesta básica. Parece que ele quer que as pessoas fiquem submetidas à vontade do governante ou do Estado para poder ter ela sempre sob controle. Eu quero dar autonomia para as pessoas. E Minas Gerais, na minha gestão, já criou mais de 500 mil de empregos formais. Com carteira? Com carteira, medido pelo CAGED do Ministério do Trabalho. Ô Zema, sem considerar mas Minas, os informais. Minas, né, você vê, né? Porque Minas é meio um Brasil em miniatura, porque você tem o Jequitinhonha, essa zona que é mais pobre, você tem Uberlândia, tal, que já é um negócio que tem mais... Ele é meio muito... Heterogêneo. Isso, heterogêneo, né? Faz estado... assim, se alguém vem no sul de Minas, aqui Pouso Alegre, parece muito aqui com o interior de São Paulo. Isso. Verdade. Se alguém vai na zona da mata, Juiz de Fora, o pessoal ali já fala o carioquês. Isso. Você vai lá no Jequitinhonha, já fala o baiano. Isso. Vai fazendo fronteira. E ali no Triângulo Noroeste tem uma influência muito grande de Goiás, de Brasília também. Então, geralmente é um estado até que muitas empresas, quando querem lançar um produto no Brasil, lançam primeiro em Minas, porque tem ali uma amostra de todo o Brasil, uma diversidade. Uma síntese, né, do Brasil. Exatamente. Isso também não se manifesta por meio dos eleitores, da vontade política dos eleitores? Você consegue fazer esse mapeamento mais ao norte, perto da Bahia, o pessoal é mais petista lá, reduto petista, aí você vem para a capital, existe uma divisão por serem mais cosmopolitas, mas onde que você tem maior apoio do ponto de vista político? E qual o desafio também para introduzir o discurso liberal na agenda de Minas Gerais? Ou qual foi? Porque... Por exemplo, Bahia é muito difícil. A gente vê isso, né? O baiano, ele é eminentemente de esquerda. Mas lá é o esquerdoquistão. Esquerdoquistão, O esquerdoquistão é da Bahia pra cima. Mas o norte de Minas é Bahia. Bahia pra cima é esquerdoquistão. Sim. #BirSpy. Tem uma semelhança. Isso que você falou procede. Talvez o pessoal mais ao norte do estado tenha uma propensão a ser mais de esquerda. E da capital para o sul já muda um pouco, até um pouco mais do norte da capital, um pouco para o sul, já até mais à direita. E é um reflexo do Brasil. O Brasil é exatamente dessa forma. Agora, eu tenho sido um governador que me dou bem com todos os 853 prefeitos, de qualquer partido que seja. Eu tenho lá a prefeita de Juiz de Fora, que é do PT, a prefeita de Contagem, que é do PT, e me dou bem. Eu trato todos com a maior transparência. O que vai para uma cidade de recursos vai para outra, porque eu sou governador dos 21 milhões de mineiros, dos 853 municípios. E acho completamente errado eu prejudicar a população de determinado município, que não tem nada a ver, porque o prefeito ali não coaduna com com aquilo que eu acredito. Então, não tenho nenhum problema, trato todos igualmente, mas há realmente essa divisão. Agora, eu tenho, vamos dizer, uma aprovação muito maior no interior do estado, porque eu sou do interior, em Minas Gerais, a capital, a região metropolitana é um pouco diferente, e como eu sempre trabalhei mais de 30 anos no interior, porque a empresa que eu administrei atuou e abriu lojas no interior do estado, exceto na região metropolitana. Então a minha aprovação no interior é bem melhor do que na capital, mas sou bem avaliado na capital, mas no interior mais ainda. É que cidade maior tem mais voto ideológico, né? É engraçado como é que funciona. Se você vai em cidade um pouco maior, ela já tem esse voto ideológico e tal,
Mas você tinha falado aqui, eu lembro bem quando você veio aqui, porque foi aquela época da pandemia que tinha o calça, o era calcinha. Vacina, era pandemia. O calcinha, tá, aquele negócio dos governadores. Você lembra? Fez o em casa, ele foi bem ponderado. Fez o grupo dos governadores. Falou, vou fazer o que é bom para Minas Gerais. É isso aí. O calça tentou, né? O calça... Tentou te mandar o o WhatsApp. calça tentou... Mandar um áudio. Mandou lá. mas não tinha o Lula. É importante, Zé. Não tinha o Lula, né? Fazer o break só pra rede. Pra rede de rádio. Então, atenção, rede de rádio, fazer um break rapidinho, a gente volta com o Zema. Grande audiência, hein? Grande audiência. O pessoal tá Grande perguntando momento. bastante pergunta pro Zema. Eu acho que se a pesquisa estiver dando lá no... Tá errado essa pesquisa. Foi o primeiro turno, pô. E outra, o Calil... Foi o primeiro turno, tá ok? Desculpa, o Calil é uma Reginaldo, break pra rede, a gente continua na TV Jovem Pan. Vamos lá. Posso fazer a questão? Pois não. Uma das questões que a galera aqui tá querendo saber bastante é sobre segurança pública. Porque tem alguns concursos aí, diz que tá faltando muito efetivo na polícia, e a turma quer saber a respeito disso aí. Polícia Civil e Investigador. Sim. Correto. Bom, desde que nós assumimos, como eu disse, nós ficamos aí quase 3 anos pagando a folha de pagamento atrasada. Reduzimos a folha de pagamento de 67% para 49%. E eu tenho tido o maior critério na hora de ampliar a despesa. Adianta ampliar a despesa e amanhã atrasar a folha de salário novamente? Então, a minha Secretaria da Fazenda está acompanhando, assim, criteriosamente o momento em que nós podemos estar fazendo novos concursos ou então chamando os excedentes, mas vamos estar repondo esse pessoal, sim, mas no momento certo. Sim. Não sei se é daqui a 2 meses, se é daqui a 4, se é daqui a 6. Mas com certeza vamos, porque temos tido muitas pessoas se aposentando ou indo para a reserva e existe um patamar mínimo. Então é uma preocupação nossa. Somos hoje o estado mais seguro do Brasil, vale salientar, e isso ajuda muito a atrair investimento. Quem quer investir aonde a criminalidade predomina? E além de sermos o estado mais seguro do Brasil, temos a polícia menos letal do Brasil, o que demonstra que não é sair dando tiro que faz criminalidade cair, não. É ser respeitado. E a nossa polícia militar é muito respeitada, a mais tradicional do Brasil, geralmente recebe lá pessoas do Brasil inteiro, ela acaba servindo aí de benchmark. Então fica aqui o meu reconhecimento à Polícia Militar de Minas e a Civil, que complementa esse trabalho junto com a Penal. Então hoje, Minas Gerais, um dado, só para vocês terem ideia: assalto com explosivos a banco. 2018, tivemos 256 ocorrências em Minas Gerais. 2018, o ano passado, 5. Queda de 98%. Esse ano, até a semana passada, 1 caso. Aquele negócio do cangaço então, lá? O novo cangaço, isso. Então, esse que eles dado... tomam a cidade, né? Isso. Então, tem aqui no São foi direto. São no Paulo, sul de Minas. Isso é uma doideira. Ô Zema, mas me fala uma coisa, porra, mas como é que o cara, toda a arrecadação, 70% quase ia para pagar funcionário? Exato. Mas aí não dá para você fazer nada, cara. Tem dinheiro. Como é que você vai comprar medicamento? Como que você vai reformar? Nós já reformamos 1.300 escolas. Eu visitei escola que o teto era escorado por tora de eucalipto para poder não cair em cima. Olha aí. Escola que as crianças, em vez de ir no banheiro, iam no jardim da escola, de tão precário que era a instalação do banheiro. 1.300 escolas reformadas. Isso nós tivemos que fazer rapidamente, porque senão os alunos não tinham nem condição de assistir aula adequadamente. Mas é austeridade, é disciplina, é método de trabalho. Eu falo que muitas empresas, e principalmente o governo no Brasil, viciaram que só dinheiro é que resolve as coisas. Mas gente competente resolve. Gente comprometida ajuda. Método de trabalho tem o seu lugar. Metas para serem cumpridas, a mesma coisa. Então eu tenho que falar, dinheiro é parte da solução. Não é a solução toda, não. E eu sou gestor chão de fábrica. Eu passo a metade do meu tempo no interior. Sapato muitas vezes gasto. Exato, conversando com a população, conversando com o prefeito, com o vereador, com o fazendeiro, com o industrial, com o comerciante, para saber como que as coisas estão. Você ficar trancado dentro de um palácio, você perde a noção. E em Minas Gerais, o governador não ficava só trancado dentro do palácio, não. Tinha 4 elevadores privativos à disposição.
É um cargo que foi feito para você se isolar do mundo. E quem se isola perde o contato com a realidade. Se eu fosse governador, eu ia querer helicóptero, palácio. Blindezão. Salinha VIP do Mastercard. Se eu fosse, primeira coisa, um helicóptero. Primeiro é um jatinho. Claro. Agora, deixa eu falar uma coisa. Existe uma decepção da sua pessoa com o partido noivo do Amoedo? Porque o Amoedo, o que aconteceu com o Partido Novo? E você sabe que na política você precisa realmente ter uma retaguarda. Eu acho que você não está muito feliz com o partido. O partido passou por um momento difícil até uns 6 meses atrás, mas o atual presidente, o Eduardo Ribeiro, que inclusive seria uma pessoa boa para vocês baterem um papo aqui com ele, fez uma reformulação. E hoje eu posso dizer que o partido está no caminho certo. Os nossos mandatários, os parlamentares, deputados estaduais, federais que estavam muito insatisfeitos, porque são pessoas qualificadas, passaram por um processo seletivo. E o partido estava, de certa maneira, na gestão antiga, querendo que eles fossem criancinhas que obedecessem e só falassem amém. Então não é desse jeito. Com o Eduardo Ribeiro tivemos aí uma mudança muito grande e o resultado da eleição esse ano vai comprovar, na minha opinião, que a gestão dele está no caminho certo, que nós vamos ampliar o número de deputados estaduais e federais no Brasil, como nunca aconteceu. Aliás, vai ser a segunda vez que o partido vai disputar, porque a primeira foi há 4 anos, para federal e estadual. E vejo o partido hoje oxigenado, o partido aberto, e o que eu sempre preguei lá dentro é o seguinte: isso aqui foi feito para fazer política, não foi feito para jogar vôlei ou para poder nadar em piscina, não. Parece que o partido era tudo menos um partido político. Então, parece que eles queriam criminalizar a política. Eu falei, política é para fazer aliança, é para estar próximo dos outros. Muito por causa da terceira via, desculpa. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta para você, Zema, porque você também, você entrou na onda. Você entrou na onda do GES, lembra do outsider que eles chamam? Que é o cara que não estava ligado à política e tal. Entrou você e o Calça. O Calça já tinha sido prefeito. E o Calça também, pô, ele é um baita empresário, né? Não pode falar que o Dória, pô, ele é um empresário, tem os business dele e tal. É um cara empresário respeitado. Eu não sei o que aconteceu, tem muita diferença isso da vida pública, do empresário que entra no governo. Tem um choque muito grande quando você vai para a vida pública? Tem um pouco, mas não é tanto não. Eu já fazia gestão há 30 anos. Para mim, fazer gestão é algo normal. Então, eu geri uma empresa com 5 mil funcionários e fui gerir um estado com 300 mil. Eita. Mudou um pouco o tamanho, mas você já sabe o jeitão da coisa. Agora, o que muda muito é a sua exposição na mídia, porque na empresa o que eu fazia interessava para o conselho de administração, para a diretoria. Agora, o que eu faço no estado interessa para todo mundo. Agora, o estado tem uma série de vantagens. Na empresa, você precisa todo dia estar fazendo propaganda, está fazendo marketing para ter receita. No estado a receita é automática, a lei te garante, não é o imposto. Então, por um lado, o estado é muito mais fácil. Você tem o dinheiro, chova canivete ou faça sol, o dinheiro vai cair ali. Na empresa não. Agora no estado tudo é mais lento também. E muita coisa que eu gostaria, eu preciso encaminhar para a Assembleia. E a Assembleia o presidente da Assembleia, que é do grupo do meu adversário, foi uma pedra no sapato. Porque tudo que é para o bem do Estado, ele engavetou. Meu Deus. Porque ele queria que o meu governo naufragasse para poder aumentar a chance da turma dele, do PT, ganhar essa eleição. Mas nem por isso ele conseguiu. Até saiu uma matéria dele falando a empresa, a política suja, a política imunda, a política podre do Brasil, citando o caso dele como exemplo, uma matéria da Isto É. Então, mas você não acha que devia mudar isso aí? Porque, por exemplo, que nem aqui, o Legislativo manda pra caramba. Sim. A gente vê agora. E não toma culpa. E nunca culpa. A culpa é do Executivo. Exato. A culpa é do Zema, tal, não sei o quê. Para o cara preparar o próximo que tá do lado. Você não acha que tinha que mudar isso aí de algum jeito? Tinha. Eu falo que os partidos no Brasil carecem de propostas. Eles deveriam. As pessoas votam muito, infelizmente, no Brasil, na pessoa. Como se existisse o salvador da pátria. Por um lado, o Novo é um dos raros partidos que tem proposta. Nós queremos A, B, C e D. Esteja lá eu ou outra pessoa.
Não, mas votou com a Benedita da Silva, hein? menino. Vocês votaram com o Orlando Silva, a Benedita da Silva. A privatização da Eletrobras. Votaram lá. Nós vimos aqui. Bandeira. Contra a privatização. O Amoedo tá com a força sindical. com o Paulinho. Foi com o patinete pra votar contra. Vendeu 2 patinetes. Tem a foto aí. Tem uma justificativa lá, eu não vou lembrar o detalhe, mas eu te mando depois. Mudaram lá o projeto de lei. A força sindical. Com certeza. Isso é maravilhoso. Mas, Ema, aproveitando essa toada ideológica, eu queria entender com você o seguinte. O Novo, para mim, alguns políticos do Novo perderam muita credibilidade por adotarem aquele discurso de uma direita limpinha, que a gente chama aqui nos comentários que a gente faz, que é aquele negócio de nenhum nem outro. Então, o Eniosi Kucker, por exemplo, que é candidato aqui em São Paulo, ele fez um tweet falando de um lado miliciano, de outro corrupto, segundo turno eu anulo meu voto. Você acha que essa postura é correta pro que a gente está enfrentando, que é a possível volta do Lula para o poder, de acordo com as pesquisas, que eu desacredito, mas existe essa mobilização da mídia, de grupos de interesse, de empresários. A gente viu que empresários doaram 3 milhões de reais pro evento do Lula. Quer dizer, tem gente que quer a volta dele ao poder e da quadrilha que ficava em torno dele também. Você acha que essa direita limpinha perdeu credibilidade nesses últimos anos também? Bom, eu sempre menciono que o meu candidato a presidente é o candidato do partido, né, que é o Luiz Felipe Dávila, e que num segundo turno, por lealdade ao partido, eu seguirei a determinação do partido. E sou favorável que o partido faça uma opção no segundo turno. Com certeza nós vamos ter, independente de ser A, B, C ou C, o Luiz Felipe Dávila está no segundo turno, nós vamos ter de fazer uma escolha. Eu sou contrário a voto branco, a voto nulo, porque é como se você não opinasse no seu condomínio. Com certeza tem alguém lá que pode fazer um trabalho melhor do que outro, nem que seja pouco melhor. Então eu sou favorável a ter uma opinião, sim. Ô Zema, em 2018 o senhor foi eleito levantando a bandeira da privatização de estatais, né, como CEMIG, Copasa, Gasmig, Codemig. Os projetos andaram um pouco, né, alguns nem andaram nos últimos 3 anos e meio. O que houve? Eles voltam para o radar se o senhor for reeleito? Eles estão no radar. Desde o início do meu governo, a privatização dessas empresas já tem 3 anos e meio, está na Assembleia. Só que devido esse presidente da Assembleia ser do grupo adversário, o que ele fez? Pegou o projeto e colocou na gaveta. A CEMIG, eu queria comentar aqui, não sei se vocês, quem está aqui nos acompanhando, sabe a história da empresa aí nos últimos 15 anos. A CEMIG foi investir no Brasil inteiro, exceto em Minas Gerais. Foi investir na Light no Rio, foi investir na Renova, aquele parque eólico gigante no sul da Bahia, Belo Monte, Santo Antônio, lá no norte. Todos esses investimentos deram prejuízos bilionários. Você conseguiu vender um, né? A CEMIG era o esquema do Lula, né? Era o esquema do... esqueminha lá do... E o que aconteceu? Bom, CEMIG, hein? Leonardo. O que você quer, Dedê? Baita audiência. O que é? Ah, sim. Ó, a sua audiência lá, ó. Tá forte a sua audiência. Tá bombando. Você tá forte, hein, Zé? Eu achei que você tava mais fraco. Ai, que coisa achou que você tá igual forte, hein? O Felipe. O Você estado tá mais forte. transparente. Felipe veio aqui e não deu nada, hein? Você devia ser você pra presidente. E quando... Sair você pra presidente. Certeza que teve O isso. Felipe aí, ninguém conhece ele. Vamos Veio por aqui. etapa. Mas o que eu tava falando... Promessa 2026. Acho que poucos sabem, um dos problemas que nós ainda enfrentamos em Minas, mas numa escala muito menor, é falta de energia elétrica, porque não tinha não. Eu visitei agricultor em Minas que tinha pivô central, que ele investiu milhões sem funcionar, porque a CEMIG havia prometido colocar energia elétrica e não colocou. Vi empresas movidas a gerador diesel. Hoje a CEMIG está conduzindo o maior programa de investimento da história da empresa, 22 bilhões. A empresa quase triplicou de valor na Bolsa de Valores desde que eu fui eleito e está batendo todos os recordes. Os menores índices de acidente de trabalho, os maiores números de consumidores com a tarifa social, maior lucro e assim por diante. E sou criticado, sabe por quê?
Porque levei um presidente paulista, tinha de ser mineiro. Política, né? Entende? Sou criticado por isso ainda. Ô Zema, a gente sempre fala, você estava falando de partido aqui, e você em Minas Gerais era um reduto conhecido do PSDB. Aqui em São Paulo muito se fala do Tarcísio. Você acha que o pessoal mais interessado em política cansou da questão da hegemonia desses dois partidos, tanto PT e PSDB, e está procurando mais as pessoas mais de fora? E você atribui o que? Isso à internet ou saco cheio mesmo dos partidos que estão há muito tempo no poder? Eu acho que a política no Brasil ficou sem ser oxigenada. Eu sempre gostei de causar mudança. Na minha empresa, eu saí do cargo de presidente aos 52 anos. Falei, vou aposentar, que eu quero que a empresa seja oxigenada. A empresa foi profissionalizada, funciona sem a minha pessoa hoje lá, muito bem. E vejo que na política existe um apego muito grande, o fundão eleitoral. Ele não devia chamar fundo eleitoral ou fundo partidário, ele deveria chamar fundo para reeleger os mesmos de sempre. Vocês concordam? Total. Não é? A máquina funciona para quem está lá. Então, a política não é oxigenada. O que eu vejo é uma revolta da população contra essa classe que só governa para si. Uma das coisas que eu vejo dentro do Estado, aí eu incluo dentro do Estado Executivo, o Judiciário, o Legislativo, o Ministério Público e outras instituições, é um querendo fazer favor para o outro. A população fica esquecida. Exato. Entende? Ajeita isso para mim, vamos desse jeito. Eu fui eleito para governar para os 21 milhões de mineiros. Não fui eleito para governar para ajudar essa classe que vive perto do rei, que agora... É isso aí, é dois Brasis, esse Brasil e a gente pagando imposto. Então o que eu vejo é que esses bastidões aí esqueceram um pouco disso, foram ficando com essa miopia de só ver o grupinho deles, esqueceram que o povo Mas isso tá não vai aí que passa fome. Não vai contra você mesmo, que você quer reeleição? Precisa o quê? Ter mais tempo de mandato? Ou porque lá no passado acho que você não era a favor de reeleição, não? O Novo sempre foi contra a reeleição, tanto é que mesmo aqueles que estão no parlamento que poderiam ser reeleitos, né, vários mandatos, está limitado a 2. Então, como governador, eu posso ter essa reeleição, mas a lei também já proíbe um terceiro. Eu sou favorável, isso oxigena. Entende? Eu até acho que no parlamento, etc., que aí acabava com o fundão eleitoral, era todo mundo cumprir 4 anos, ou 8 anos no máximo e pronto. Não poder ser reeleito mais para aquele cargo. Eu acho que isso oxigena, isso é bom, então eu sou favorável a isso. Os mesmos, quando continuam lá, vão querendo ficar acionistas, dono do Estado. É o que eles já falaram, aqui no Brasil o Estado foi privatizado. Né? Ninguém tem uma ação do Estado, mas tem um grupo que tem uma influência gigantesca e que acaba fazendo o Estado funcionar em benefício desses grupos. Falando de oxigenação, a gente falou aqui de Minas ser síntese do Brasil, né? Faz fronteira com Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e por aí vai. E tem o segundo maior colegiado, né? 16 milhões de eleitores. E desde a República Velha, o candidato a presidente que leva o Estado de Minas Gerais leva a presidência da República, né? Com exceção de Getúlio Vargas lá, mas é a exceção que confirma a regra, não é mesmo? Bom, e se tudo der certo, eu vou voltar com a pergunta do Zucchi aqui. Se tudo for bem, o senhor ganhar, for reeleito, o senhor vai concorrer à presidência em 2026? Interrogação. Meu Deus. Deu a deixa, né? Falou que não vai se reeleger como governador. Eu não posso ser... Primeiro, eu quero deixar claro que a minha grande preocupação é consertar Minas Gerais. Sim, né? A gente entendeu. O pessoal sempre fala, você precisa dedicar mais à campanha. Eu falo, não tem campanha melhor do que fazer um bom governo. Verdade. Não é isso? Lucro é sempre consequência e não o objetivo de uma empresa. E voto, na minha opinião, é consequência de um bom governo. Então, talvez essa aprovação nossa seja por causa desse governo transparente que está dando resultado. O meu foco hoje é consertar Minas e tendo sucesso na segunda eleição, o que tudo indica que sim, nós vamos continuar esse trabalho. Agora, daqui 4 anos, está muito longe para pensar, tem muita água para passar em cima da ponte. O pessoal quer saber, sabonetou bonito. Não, mas eu queria... Um segundo mandato bem sucedido, eu acho que acaba sendo uma boa referência, mas está muito... Está longe. Há 6 anos atrás, eu nunca pensava em ser governador, em ser político.
E tudo mudou tão rápido em 2 anos e daqui a 4 tem muita coisa para acontecer. Boa. Eu queria ouvir de você, eu sei que você é governador de Minas, mas eu queria uma opinião a respeito do Supremo no seguinte sentido. Tá lá, vem o Zé. Já tava demorando. Tava demorando. Zezinho Martelo. Ele gosta de capa. Ontem o presidente Bolsonaro, ele falou no 4x4, na entrevista, que tava o Augusto Nunes, foi o programa de estreia dele. É verdade. Ele falou que ficou 5 minutos conversando com o Alexandre de Moraes. Dos 5 minutos ele falou 1, o Alexandre falou 4. E ele não falou o teor da conversa, mas achei que ele foi muito autêntico ao falar: eu acho que o Alexandre não me entende, ele não tá me entendendo. E tudo que ele falou mostra isso. Você vê com preocupação, mesmo pensando no futuro do Brasil, etc., você não acha que existe ativismo do Supremo Tribunal Federal e que é um problema que a gente tem que resolver? Com certeza. Há um ativismo do Supremo e eu diria que, concomitantemente, uma omissão do Legislativo. Os legislativos no Brasil, pode ser municipal, estadual e federal, não querem enfrentar pautas impopulares. E muitas vezes acaba sobrando para o judiciário decidir aquilo que caberia ao legislativo. Nós temos várias matérias aí, nós temos uma reforma administrativa parada, nós temos uma reforma tributária parada no legislativo. É como se fosse o pai ou a mãe que não quer puxar a orelha do filho que às vezes precisa. Mas é isso que a gente estava falando. O legislativo, ao invés de ir lá e fazer a lei e mexer no vespeiro, não quer, porque só está pensando na reeleição. Sim. Aí então joga o problema lá para os veinhos. Aí o outro os veinhos crescem e ficam poderosos. Eu concordo em parte, mas eu concordo em parte com isso. Isso. Por quê? Porque é fraco. Eles avançam o sinal. Legislando. É isso aí. Mas eles estão avançando o sinal faz tempo já, faz alguns anos que eles estão avançando, eles estão indo além da competência que porque o legislativo é ruim. Omisso. Ruim. Mas é que não tem... Não são eles. Eles tomaram o poder por esse enfraquecimento do legislativo. Você não vê um cara subir lá e peitar e falar... O pai e a mãe não puxam a orelha, o avô e a avó vão puxar. É mais ou menos por aí. É que você tem conflito de interesse lá entre senadores e deputados, porque eles foram por prerrogativa de função, e você tem o presidente do Senado também, que é um frouxo, e não coloca nada em pauta. E o ICMS, né? O senhor falou que talvez fosse zerar o ICMS, que São Paulo hoje, né, aderiu, vai ser o primeiro, avisou que imediatamente vai aplicar o novo ICMS da redução da alíquota da gasolina e do diesel, para ajudar na inflação. Como é que está essa situação lá, seu Zema? Bom, tanto eu quanto o partido somos totalmente favoráveis à redução da carga tributária. Eu tenho um impedimento legal que um estado como Minas Gerais, na situação financeira grave que ainda está, a lei de responsabilidade fiscal proíbe que se reduza impostos, a não ser que eu aumente de outro lado. Porque pela primeira vez o ano passado é que nós conseguimos igualar despesa e receita. Então é uma situação muito frágil ainda, sem fazer investimentos. Mas no ano passado liderei um movimento para que o ICMS ficasse congelado do combustível. O governo federal ficou acusando que os estados eram os responsáveis pelo aumento do combustível. Desde outubro está congelado. A gasolina, o diesel, o etanol pararam de subir? Não pararam. Ficou claro que o problema não era com os estados. Esse ano fomos o único estado que congelou o IPVA. O mineiro esse ano está pagando o mesmo IPVA que pagou o ano passado. Boa. E agora nós temos essa questão do ICMS que foi votada no Congresso, que nós vamos acatar, é lógico. Só que vamos esperar até amanhã, vai ter uma reunião de governadores para discutir algumas questões, porque não está muito claro como os estados e principalmente os municípios vão ser compensados. Sim. Em Minas Gerais, principalmente aquelas cidades que dependem muito do repasse do ICMS, elas vão sofrer muito, porque a saúde e a educação é custeada com o ICMS. E essa lei federal não deixou muito claro como será feita essa compensação. Agora, se teve alguém que ganhou com a alta do combustível, quem foi? A Petrobras. De fato. E quem que é sócio da Petrobras majoritário? O governo federal. Então, se tem alguém que está recebendo o benefício dessa alta, é ele conta que tem de compensar quem vai perder agora. O Garcia, o governador, parece que ele vai denunciar que os postos que não estão aplicando isso, junto com o PROCON, tem uma relação com isso. Qual é a sua estratégia para
o negócio funciona. Ah, não, isso é coisa socialista, né? Não, calma, é a pergunta. Tudo bem, eu sei. A nossa estratégia é lógico que é reduzir, e lá em Minas, até quem estiver passando por Minas ou quem é mineiro sabe que nós temos no site do governo do estado uma busca de preço em todos os postos. Ali você vê qual posto próximo de você que está cobrando o menor preço. Então, o que eu acho que é bom é incentivar a concorrência. É isso que nós temos feito. Agora, ficar fazendo perseguição, eu acho que não é conveniente, não. Então, hoje, ali, o mineiro, ele entra no site do governo. Nós temos o MGAPP, que é o aplicativo do governo, e ali ele vê o preço de todos os postos do estado e, se quiser, aquele mais próximo que está cobrando o menor preço. Zema, você estava falando do governo federal, e você entrou, você foi um candidato que apoiou o Bolsonaro. Qual é a sua análise hoje do governo federal? Bom, todo governo, da mesma forma que o meu, tem erros e acertos. Eu diria que o governo federal também foi nessa linha. Eu gostaria muito de ter privatizado as empresas, ficou engavetado. E vejo também que o presidente, o Paulo Guedes, gostariam de ter feito algumas ações e tiveram também dificuldades. O legislativo, como nós falamos agora há pouco, é avesso a pautas impopulares. Tinha gaveta lá também. Tinha a gaveta do Maia. A gaveta do Maia. A pautas polêmicas. Então, muita coisa ficou por ser feito. Então, acho que poderia ter sido melhor? Poderia. Poderia ter sido muito pior? Um desastre? Poderia. Não tivemos nenhum desastre. Porque desastre nós tivemos em 2015 e 2016 no Brasil. Naqueles 2 anos, a economia do Brasil encolheu 8%, enquanto o mundo crescia. O Brasil conseguiu a proeza de fabricar a maior recessão do mundo no mundo em crescimento. Isso é inédito. Feito por quem? Pela PT. Dilma, pelo PT. Ao contrário de agora. E aquela história do que o seu concorrente te chamou de idiota, você desafiou ele para fazer um teste de QI. Eles estão correndo, como é que foi? Ele não fez o teste? Cadê? Tá certo, pô. Ele, pelo que eu me recordo, acho que me chamou de débil mental, o que é uma afronta, né? Eu até todos os meses eu dou o meu salário para as APAES. Pego o salário que eu recebo, divido em 2 e vai geralmente para 2 APAES. E acho que ele acabou atacando, né, os pais, as mães, essas pessoas que têm essa situação. E como ele não tem proposta, ele só sabe atacar. Só vai acho que ele já esteve aqui, né? Mas você desafiou ele mesmo? Não, ele não teve aqui. Não, acho que ele não. Acho que não. Desafiou. Não, ele brigou com o jornalista lá, que ele saiu do programa. Também. Foi, também. Eu vi na internet. Foi horrível. Não, mas ele estourado. Ele ia fazer um teste QI. Então vamos fazer um teste QI, você e eu. E ele correu, foi isso? Se gritaria, agressão resolvesse, ele teria sido o melhor prefeito da história de Belo Horizonte. E não fez uma obra lá, o problema das enchentes permanece, o problema da saúde na capital permanece, e uma capital que tem dinheiro em caixa, que é rica. Então, a proposta dele é me atacar, mas eu não estou nem aí. Agora, quando ele comentou isso, eu falei, eu estou disposto a fazer um teste, porque o histórico dele prova que, de certa maneira, ele tem um histórico muito diferente do meu, né? Toma! Aquilo que eu recebi, eu multipliquei. Aquilo que ele recebeu, ele detonou, acabou. Aí, Gargamel. O Atlético, depois que ele saiu, só melhorou. É verdade, aí, é verdade. Isso é verdade, isso a gente não pode negar. Isso é verdade. Zema, pô, obrigado pela sua participação. Eu trouxe aqui. Eu tô vendo aqui, ó. O estado de Minas, se fosse um país, seria o maior produtor de café do mundo. Eu falei pra estar em café aqui dentro. Então trouxe aqui cafés especiais aí. Olha só. Que alegria. Jacarandá. Podia ter trazido Café Salomão. Trazer aquele canastra lá, hein? Termogênico. Bourbon 100% arado. Pensei que era Termogênico, bom. Obrigado, Zema. Obrigado. Terra do café. Pô, como a gente aqui, fica ó. feliz com café. Pô, isso aqui, ó. Falei que ia gostar de café, falei, bota café na xícara. A próxima vez dele. traz aquele canastra, aquele queijo canastra. E o pão lá que de tá queijo. forçando. Sensacional. E o pão de Sensacional. queijo. Minas Gerais. Bonito. Esqueci dentro da geladeira. Senta aí. Pão de queijo. Mas o pão de queijo. O canastrinha. O pão de queijo melhor é o de São Paulo. Desculpa falar. Desculpa falar. Pera aí. Eu sei qual que é. O melhor pão de queijo tem é em São Paulo. E não o é mais caro também. Né? Só que Minas tem uma coisa. Tem o queijo. Isso. Sim. Queijo espetacular. E tem uma Canastrinha coisa. ali, mano. Tá louco. Se o mineiro quiser, ele acaba com o Brasil.
Você acha? Ele acaba com o Rio São Francisco. Você já viu o Rio São Francisco? Não. É um puta rio. É um puta rio. É onde o Bolsonaro tá desviando lá. Isso, água. É um rio caudaloso. Isso. Se o Zema quiser, ele sobe na Serra da Canastra, ele com o pé. Chuta. Ele põe o pé, ele põe o pé. Eu tô falando pra você. Eu fui na nascente. Ele põe o pé. Você vai na nascente do São, é uma biquinha de nada. Se ele fala assim, ó, acabou, Brasil. Ele vai lá e põe o pé aqui, ó. Seca o São Francisco. Mas tem muita afluente depois. Maravilhoso. Nasce na Serra da Canastra, que é lindo, hein? É lindo, hein? E aonde é produzido, considerado o melhor queijo do mundo. Exatamente. Exatamente. Depois de São Paulo. Exatamente. Me mandaram um queijo de lá, premiadíssimo no mundo inteiro. É muito maravilhoso. E um povo bacana, né? E tem lugares... Mineiro é demais. Sim, tem as cidades históricas, né? Sim. Minas é um lugar muito bacana. Itajubá e tal. Barzinho que tem Porra, lá. pinga no bambu, isso é um clássico. Exato. Zema, muito obrigado. Valeu, Zezé. Prazer, obrigado mesmo por você ter vindo aí. Muito legal você ter vindo. Agradeço muito. Boa tarde aí pra todos vocês e pra quem nos acompanhou aí. É isso aí. No Twitter é @RomeuZema. Se você quiser seguir no Instagram, tá aí, ó. A página dele é Romeu Zema Oficial. @Romeu Zema Oficial. Você acompanha lá e tem a ligação direto com o Zema, que esteve batendo papo com a gente. É isso, Zuzu? É isso.